Estamos de volta para o terceiro bloco do Opinião e Debate aqui na MultiTV, canal 8 da Via Cabo. Hoje conversando sobre gestão municipal e controle dos gastos públicos com os nossos convidados. Aqui à minha direita, Douglas da Mata, e à minha esquerda, Kleber Tinoco. A gente terminou o bloco falando do controle social da mídia, e aí vem uma coisa que me deixa muito estarrecido. Como que vocês podem... Qual a opinião que vocês têm sobre a atuação do Ministério Público em Campos? Uma vez que várias denúncias pipocam por aí, o blog do Kleber, por exemplo, está sempre denunciando, isso não tem repercussão nenhuma no Ministério Público, que seria o órgão competente para tirar o judiciário da inércia, né? Para provocar o judiciário para que alguma coisa fosse feita. O trabalho do Ministério Público a gente não conhece muito, só passa a conhecer quando as ações são ajuizadas, né? Eu não tenho conhecimento se há, depois dessas denúncias, se instauraram inquéritos. Eu soube de alguns, mas o caso da merenda, instauraram inquérito, acho que da iluminação pública instauraram inquérito civil, mas eu não sei o desdobramento. Mas da iluminação pública baseado na matéria do seu blog? Não, acho que foi pela representação da FUP. Esses partidos, alguns partidos do PV, acho que é o PV não, o PSOL, PCdoB, algumas entidades aí que assinaram a representação. Inquéritos, mas você não tem notícia de nenhuma ação judicial? A da merenda chegou a se transformar, virou uma ação. Mas eu acho que o problema também, em alguns casos, por exemplo, esses contratos de obras que demandam perícia, é complicado para o promotor, né? Ele não tem um corpo técnico habilitado para fazer esse tipo de perícia, instruir, né, um inquérito civil e instruir uma ação civil pública. Então é complicado, mas eu esperava mais da atuação dos promotores. Quem poderia fazer esse controle social? Sobre a mídia ou sobre... Sobre tudo, sobre a mídia, sobre onde houver dinheiro público. Sociedade. Eu acho que, eu sempre falei isso, o campista é vítima e cúmplice dessa situação. Ele não é só vítima, não é um pobre coitadinho, enganado, manipulado só. E ele é muito menos vítima e muito mais cúmplice. E aí são todos os estratos da sociedade. Tanto aquele que vende seu voto a R$50, quanto aquele da classe média, quanto aquele da classe empresarial. Cada um tem tem um pedacinho desse bolo, com um nome diferente. Um lá é o Fundecam, lá com seu incentivo X ou Y, o outro é o seu subsídio X ou Y, o outro é a inversão, o outro é um benefício na injustiça tributária que nós vivemos. Todo mundo fala muito em carga de impostos alta, etc, etc. Na verdade, nós no Brasil não temos carga de imposto alto, nós temos carga de imposto injusta, né? Na medida que, proporcionalmente, quem mora no Flamboyant ou numa mansão de 10 milhões de reais paga proporcionalmente o metro quadrado, dependendo do local, a mesma alíquota do que o vizinho dele que mora num apartamento de 60 metros quadrados. E por aí vai uma série de outras distorções no ISS. Estou falando só de imposto municipal, mas de todos os impostos que nós olharmos no sistema tributário nacional. Então, na verdade, todo mundo leva uma beirada e vai se anestesiando e vai deixando para lá. Porque enquanto aquela coisa não te atinge diretamente, e quando atinge você procura um meio não ortodoxo de resolver, você procura um vereador, procura um amigo, dá a carteirada, sabe com quem está falando, procura um amigo ali, procura um amigo aqui, puxa ali, puxa de cá, resolve o seu problema. Quando ele vai levando a coisa nesse sentido, você vai corroendo o tecido social e as possibilidades de controle e participação política. É esse o grande mal que o dinheiro do royalty trouxe para a cidade de Campos. Foi uma opulência, uma quantidade enorme de recursos que não significou um fortalecimento das instituições e um cuidado das pessoas. O royalty para Campos foi mais ou menos como você dar um cartão de crédito sem limite do American Express para um garoto de 13 anos, com uma Ferrari e um apartamento em Copacabana de 3 milhões de dólares e uma mesada de 25 mil reais por mês.
Campos é hoje uma menina de 13 anos, um menino de 13 anos nessas condições. Uma opulência total e sem controle em que se gasta como se nunca fosse acabar o dinheiro. E isso vale tanto para o cara que mora na periferia, ele enxerga isso dessa forma também, com outros filtros, outras lentes, como o cara que mora na Pelinca. Todo mundo acha que vai tirar uma beirada disso daí e que não há, que se é público não é de ninguém, então cada um tem que tirar um pedaço. Eu acho que o desencanto do cidadão também se atribui à impunidade, né, que é generalizada. Esse é outro aspecto. Essa impunidade tira o ânimo do cidadão de contribuir, de fiscalizar. Ou de fiscalizar, ou de cumprir a lei. De cumprir, porque você acaba se tá todo mundo se dando bem. A impunidade, para você acaba sendo um bobo, né? Sendo taxado de bobo. Você vê, por exemplo, essa decisão agora do Supremo em relação à ficha limpa foi uma ducha de água fria na sociedade. Foi. E opção política, os ministros que votaram contra tinham, porque decisões de outros ministros que votaram favoravelmente à lei eram suficientemente fortes para você assegurar a constitucionalidade da lei. Mas em qualquer decisão do Supremo há também essa carga política. É uma casa política. Então, do controle político. O Supremo livrou os fichas sujas. Agora, muito se discute hoje sobre os reflexos desse desenvolvimento que nós vamos ter agora do Porto do Açu, com todo esse aporte de capital, essas empresas multinacionais se instalando na região. Quais seriam os reflexos na economia aqui da nossa região, do nosso município? Agora, eu pergunto a vocês, como vocês veem os reflexos na política, ou seja, na forma de se pensar a partir do momento que a gente vai ter uma elite, pelo menos, mais independente do dinheiro dos royalties. Ou seja, uma elite empresarial com mais independência que pode cobrar ou exigir mais da gestão pública. Vocês veem alguma... Eu acho que o empresariado tende a andar ao lado do governo, né? Bater de frente com o governo não é uma boa coisa, em lugar nenhum, né? Seja com o governo municipal, governo estadual, com o governo federal. A tendência do empresariado é de acompanhar, né, de andar ao lado do governo, de atender no que for possível. Olha, eu sou muito pessimista em relação a isso, porque eu costumo fazer minhas projeções de cenário baseadas nas experiências que a gente vai observando no dia a dia e do que já passou. A relação que o empresariado, vamos colocar a coisa de um ponto direto, porque quem está representando esse empreendimento, esse enorme empreendimento, é o Eike Batista com as empresas X. E a forma como ele tem se relacionado com os governos e com a comunidade não tem nos autorizado a dizer que vai ser muito diferente, não. A coisa é meio do conquistador mesmo. Chegou aqui, deu umas bugigangas, uma viatura para a delegacia, uns espelhinhos, umas miçangas para os bugres da terra e levou a prefeita para passear, para fazer uma viagem, igual fazia com o índio antigamente, na português e o espanhol levava o índio na corte, aí vestia ela lá com os hábitos lá, levava para jantar lá com a rainha e voltava, aí ele voltava falando a língua do colonizador. É mais ou menos isso. Porque no que interessa mesmo, na relação de transparência que precisava ter, no fortalecimento dos laços políticos da comunidade, com o empreendimento, com as possibilidades de sustentabilidade, desenvolvimento, de transparência, não tem. O que a gente está assistindo é apoio por trás do governador e dos prefeitos, das campanhas dos prefeitos, do governador. Poder econômico, dando a agenda do poder político, passa o carro mesmo, olha, desapropria, se você quiser isso aí é bem, nós vamos desapropriar bem do interesse público, vamos dar a terra pro cara e depois você discute na justiça e se vira, pega a sua tradição, seus filhos, seus netos, sua plantação, seus laços com a terra, sua vocação, tudo que você acha que são valores que para você cultivou e a gente ensinou você a cultivar a vida inteira e enfia numa matula e vai embora. Campos, a região, né, São João da Barra, e Campos também, que vai atingir o Zumbi aqui com o chamado corredor logístico, está fazendo a reforma agrária ao contrário, né? Ao invés de ser, a reforma agrária deve ser desapropriar interesse público e dividir a terra para um monte de gente. Agora nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos dizendo que tem interesse público de comprar um monte de terra e entregar para uma pessoa só. Com a ilusão de que desenvolvimento econômico, que nem se pode chamar de desenvolvimento econômico, nós estamos falando de empreendimento de escala econômica, de grande escala, traz desenvolvimento social.
estão confundindo riqueza, nesse caso de um ou dois grupos, da Samsung, da Hyundai, dessa, daquela, da LX, não sei o que lá, X, com prosperidade da população. Olha, depois da Revolução Industrial, que significou um grande avanço econômico para o mundo, até você transformar isso num estado de bem-estar e prosperidade, demorou quase um século. Com criança trabalhando 14 horas por dia. Ou seja, a única saída é o fortalecimento dos laços políticos da sociedade local e enfrentar os efeitos negativos. Se ficar esperando por essa, vamos dizer assim, essa boa vontade, essa generosidade dos governantes do poder econômico, eu não vejo saída, não. Ou seja, ou a população, a sociedade sai da inércia e canaliza suas energias no mesmo sentido, ou estamos todos fadados. O trem da história passa por cima dela. Continuará sendo explorada. Isso aí. Vamos agora para mais um intervalo e voltamos já para o quarto e último bloco do Opinião e Debate aqui na Multi TV, canal 8 da Via Cabo. Não saia daí.